abertos, prontos. Quantos estão prontos para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? A Bíblia diz que quem pede, quem busca, encontra, quem bate vai ser aberto, em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Todos bem? Amém? Graças a Deus. Queria que os irmãos abrissem comigo as suas Bíblias, 2 Coríntios no capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Eita, coisa boa. 2 Coríntios capítulo 3. Eu pedi para abrir, não abri aqui o texto, peraí. Verso 1. 2 Coríntios capítulo 3, verso 1. O texto diz: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Eu gosto muito desse texto e nós enxergamos claramente Paulo fazendo um contraste entre a antiga aliança e nova aliança, entre Moisés e Cristo, entre o ministério da lei, a morte, a condenação, o ministério da justiça. E alguns pontos, meu objetivo principal nessa noite com você é falar do ministério do Espírito Santo hoje nessa nova aliança, na aliança na qual nós estamos inseridos nela. E Paulo diz que Deus nos habilitou para sermos ministros dessa nova aliança. Ele diz não da letra, mas do Espírito. A letra mata, o Espírito vivifica. E obviamente essa linguagem, essas palavras de Paulo significa que a lei entregue, por meio de Moisés, a lei, as 613 ordenanças ou os 10 mandamentos, Paulo deixa claro que a lei não tinha o poder de dar uma nova vida ao homem, não tinha o poder de vivificar o homem. Amém, pessoal? É por isso que ele diz que a letra mata. Ele está se referindo à lei escrita em tábuas de pedra. E quando ele fala da glória que existia, que houve na lei, ele está falando do episódio quando Moisés sobe ao monte para receber ali do Senhor a lei, e quando ele volta, seu rosto estava brilhando. E é por isso que ele diz uma glória que desvanecia, que perdia o brilho. Moisés, se você continuar lendo o texto, ele vai dizer, punha um véu para que os filhos de Israel não prestassem atenção naquilo que estava desvanecendo, perdendo o seu brilho. E Paulo diz, verso 7, ele reitera isso mais uma vez, o ministério da morte. Então, quando ele fala ministério da morte, obviamente nós precisamos fazer uso de outros textos para entendermos o que isso significa. A lei não tinha um poder, como eu acabei de dizer, de dar nova vida. Em Romanos 3, 19 e 20, Paulo diz que a lei foi dada ao homem para mostrar que ele era mesmo um pecador e a consequência do seu pecado. Isso também é tema de Gálatas no capítulo 3. Então é por isso que ele chama a lei de um ministério da morte, gravado com letras em pedras. Ele diz, se
mesmo a lei, não tendo o poder de vivificar, de dar nova vida ao homem, ela tinha uma glória. Paulo diz, muito mais glorioso é o ministério hoje do Espírito Santo. Por que mais glorioso é o ministério do Espírito Santo? Porque dentro desse contexto do capítulo 3, o Espírito Santo fez por nós o que a lei não pôde fazer. O Espírito Santo nos vivificou. Está escrita nas tábuas do nosso coração, a nova aliança, ela foi escrita nas tábuas do nosso coração. Então eu quero falar com você nessa noite sobre o ministério do Espírito Santo. Muitos crentes acreditam que a vida no Espírito é algo opcional. É como, talvez, alguém que vá até uma concessionária e ele vai comprar um carro e ele quer alguns opcionais. E alguns acreditam que a vida no Espírito hoje, nessa dispensação na qual nós estamos, ela é algo opcional. Talvez eu queira, talvez não. E você vai perceber e descobrir comigo nessa noite, obviamente não tenho tempo para tratar de todo o assunto, mas você vai perceber ao longo de algumas escrituras, que a ênfase na obra, na pessoa do Espírito Santo hoje, nessa nova aliança. Olhando para a própria vida de Jesus Cristo, eu quero que você passeie comigo um pouco no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 1 primeiro. Quando eu digo 1 primeiro, eu digo é o primeiro texto, tá bom? Capítulo 1 de Lucas, vamos dar uma olhada nessa primeira referência aqui, de algumas que eu quero te mostrar aqui no Evangelho. Lucas capítulo 1, no verso 35, quando lemos, aqui é o anjo anunciando a Maria, que ela conceberia, daria à luz a um filho, e aí no verso 34 diz, disse então Maria ao anjo, como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. Então, gerado no ventre de Maria, Jesus foi pelo Espírito Santo. O anjo disse a Maria, vai descer sobre você o Espírito Santo, ele vai te envolver, porque o que vai nascer de você é santo. Então Jesus é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele é batizado por João Batista no Jordão, e no capítulo 3, no verso 21, leia comigo capítulo 3, verso 21 de Lucas, o texto diz, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como de pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele foi, como o texto diz, revestido pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu sobre ele. Em Lucas ainda, no capítulo 4, a Bíblia diz no verso 16, que indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, então lhe deram, e levantou-se para ler, e então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor, olha a referência aqui, o texto bíblico, o texto do profeta Isaías que Jesus vai ler, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Gerado pelo Espírito Santo, revestido pelo poder do Espírito Santo, o que ele fez, a pregação da palavra, a proclamação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a liberdade aos oprimidos, ou seja, aquilo que ele fez no seu ministério, ele fez porque o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo estava sobre ele. Em Romanos no capítulo 8, no verso 11, se o pessoal puder colocar aí, Romanos capítulo 8, verso 11, o apóstolo Paulo diz que, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos. E aí ele diz que esse que ressuscitou a Jesus dos mortos também vai vivificar o nosso corpo mortal. Agora eu quero chamar a sua atenção para a verdade de que o que habita em nós é o poder que ressuscitou a Jesus dos mortos. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos. Então Jesus, gerado pelo Espírito no ventre de Maria, revestido pelo poder do Espírito, seu ministério foi debaixo do poder do Espírito, ele foi morto, e na sua ressurreição, o que o trouxe dos mortos foi o poder do Espírito Santo. Em Atos no capítulo 1, você vai ter
o Evangelho, o Lucas falando exatamente algo que, a primeira vez que eu li, na verdade eu ouvi o Manuel Dias falando sobre isso, e aí eu fui ler, e eu fiquei tão chocado. Atos 1, no verso 2, o texto diz, Atos 1, 2, o texto diz, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Jesus, mesmo depois de ressurreto, se submete ao Espírito Santo e entrega mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Então, desde o ser gerado no ventre de Maria, até momentos antes da sua ascensão, você tem um Jesus que se moveu debaixo do poder do Espírito Santo. E como eu disse, nós não podemos acreditar, pensar, sugerir que a vida cristã possa ser vivida se não for debaixo do mover do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo, da inspiração do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O próprio Jesus, durante o seu ministério, pouco antes da crucificação, a sua reunião com os discípulos no cenáculo, as palavras de Jesus e a ênfase que Jesus vai dar na obra e no ministério do Espírito Santo e o que aqueles discípulos se tornariam, uma vez que a promessa viria sobre eles, o Espírito Santo seria derramado sobre eles. Se você for rápido de endereço, vá lá no Evangelho de João agora, no capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz no verso 10, não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? Jesus diz, as palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, na pessoa do Espírito Santo, faz as suas obras. O 12 ele diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem alguém que crê nele aqui? Fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Agora, da mesma forma que o próprio Cristo deixa claro que o que ele fez, ele não fez por ele mesmo, mas o Pai que estava nele fazia as obras, o mesmo ele vai dizer a respeito de seus discípulos no verso 16. Ele diz, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai dar a vocês o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Jesus diz aos discípulos naquele momento, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês, ele habita convosco, mas vai chegar o dia que ele vai estar dentro de vocês. E é curioso, eu quero que você tente entender ou perceber a reação dos discípulos ao ouvirem as palavras de Jesus, porque Jesus diz, esse que habita com vocês, porque estava habitando em Jesus, quem está entendendo isso? Esse que habita com vocês, é o mesmo que vai estar dentro de vocês. Então eles estão andando com Jesus e eles estão vendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, e tudo que Jesus fez, ele o fez, porque foi ungido pelo Espírito Santo. Amém, pessoal? Mas ele era Deus, sim, ele era Deus, mas ele também era homem, e ele se fez homem, e homem fez o que fez, debaixo da inspiração, do mover, do poder do Espírito Santo, como Lucas registra Pedro na casa de Cornélio, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, ele andou por toda parte fazendo o bem, porque estava ungido, ele andou por toda a parte fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo. Então Jesus diz, esse que habita com vocês, ele vai estar dentro de vocês. Então era o mesmo que os discípulos olharem e entenderem, bom, peraí, se esse que habita conosco, porque habita nele, vai habitar dentro de nós, significa que quando ele vier para habitar dentro de nós aí sim teremos condições de fazer o que ele está fazendo. É por isso que Jesus disse, vocês farão as mesmas obras, e obras ainda maiores vocês farão. Agora, não é em vocês mesmos, não é por vocês mesmos, não é um poder inerente em vocês mesmos, não, é porque o outro Consolador vai vir para estar dentro de vocês. Ele diz, não vos deixarei órfãos, o verso 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E o que nós temos hoje é o próprio Cristo na pessoa do Espírito Santo habitando em nós. E você vai perceber a ênfase que Jesus vai dar na obra, como eu disse, do Espírito Santo. Se você ler comigo ainda no capítulo 14, no verso 25 diz, 14, 25, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador,
o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus diz que parte daquilo, ou da obra do Espírito Santo, hoje na nossa vida, é nos ensinar todas as coisas, nos lembrar das próprias palavras do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 16, verso 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vai fazer o que? Jesus disse, ele vai guiar vocês a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. O que Jesus está dizendo, o Espírito Santo vai comunicar a vocês o que ele mesmo ouve e recebe da parte do Pai. E ele diz, e vos anunciará as coisas que estão por vir. Parte daquilo que é obra do Espírito Santo na nova aliança, nos anunciar as coisas que estão por vir. Poder entender, entrar num lugar de entendimento, de compreensão, de revelação das verdades, dos princípios bíblicos, daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus disse, o Espírito vai guiar toda a verdade. O próprio Evangelho de Lucas vai terminar com as palavras, Lucas registrando as palavras de Jesus, no capítulo 24 de Lucas, capítulo 24, acharam? O texto diz no capítulo 24, verso 48, vós sois testemunhas destas coisas, verso 48, isso 49, acho que eu tinha falado 28, 48 e 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus falou àqueles discípulos lá atrás no primeiro século, não façam nada até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Permanece até que a promessa seja cumprida. E em Atos, no capítulo 1, no verso 5, o próprio Senhor Jesus disse, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Os discípulos perguntam a Jesus, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus responde, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. 1:8, vocês receberão poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Tem testemunho espalhado pelos confins da terra, o Evangelho chegou até nós, porque um dia homens cheios do Espírito Santo, revestidos do poder do Espírito Santo, se moveram de seus lugares de conforto, abriram a boca, não se envergonharam do Evangelho, debaixo do poder do Espírito Santo, pregou o Evangelho para mim e para você, e nós estamos aqui hoje. Em Atos, no capítulo 2, se cumpre exatamente a promessa, no Pentecostes, no dia de Pentecostes. Deus é um Deus que trabalha com estratégia, Deus é um Deus de planejamento. Pentecostes era uma festa de peregrinação. Então, os judeus espalhados por toda a terra, no mundo antigo, os judeus espalhados por todas as cidades e regiões do mundo antigo, eles vinham a Jerusalém, por ser Pentecostes uma das festas de peregrinação. Então, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, celebrava a festa de Pentecostes. Havia uma comemoração dupla, era a celebração das primícias e também da entrega da lei no Monte Sinai. E aí estão judeus habitando de todos os lugares em Jerusalém por causa da festa. O Espírito Santo é derramado exatamente no Pentecostes. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falasse. E aí a Bíblia diz, o texto é muito extenso, não dá tempo de ler tudo, mas a Bíblia diz que aqueles exatamente judeus que estavam ali por causa da festa, ouviram aquilo, foram ver o que eram, e chegaram lá, ouviram os discípulos falando, cada um na sua própria língua materna, as grandezas de Deus.
Então, os discípulos falando em línguas inspirados pelo Espírito Santo, aqueles que estavam ali habitando em Jerusalém, ouviram os discípulos falar na sua própria língua materna a respeito das grandezas de Deus. Outros zombavam e diziam: estão embriagados. Pedro diz: não estão embriagados. O que está acontecendo é o que Joel profetizou que aconteceria, que nos últimos dias o Espírito seria derramado por toda a carne. Agora, presta atenção, Jesus disse: vocês serão cheios do Espírito Santo para serem testemunhas. E imediatamente ao cumprimento da promessa e à descida do Espírito Santo, Pedro faz o quê? Levanta para pregar a mensagem. E 3.000 se convertem de uma só vez. 3.000 se convertem. E se você olhar para o livro de Atos, você vai perceber que havia uma urgência, havia uma prioridade naquela liderança da igreja em Jerusalém, naqueles primeiros cristãos. Você vai perceber no livro de Atos que a primeira coisa que se procurava fazer, depois que alguém creu em Jesus, fez de Jesus Senhor, se arrependeu dos seus pecados, a primeira coisa que se procurava fazer era introduzir essa pessoa em uma experiência com o Espírito Santo. A Bíblia vai mostrar que se levanta uma perseguição contra a igreja. Atos capítulo 7, Estevão, ele é morto, ele é apedrejado. Levantou-se uma perseguição terrível contra a igreja. A Bíblia diz que os discípulos foram dispersos. Filipe desceu à cidade de Samaria. A Bíblia diz em Atos 8 que Filipe anunciava a Cristo. As multidões atendiam unânime às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operara. Só que em Atos 8, no verso 14, deixa eu conferir para ver se é isso mesmo. Atos 8, verso 14, a Bíblia diz que, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram para que, qual o objetivo, qual o propósito? Oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Olha a prioridade da liderança da igreja em Jerusalém. Ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus, bora lá recolher a oferta do povo. Foi isso? Faz parte, mas não era a prioridade. A primeira coisa que se procurou fazer quando ouviu que Samaria recebera a palavra de Deus: vamos descer para orar por eles, para que eles sejam introduzidos em uma experiência com o Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 9, se converte Paulo, perseguidor, blasfemo, insolente, obrigava os crentes a blasfemar, exterminava os crentes. Esse homem se converte. Conversão, resultado de uma experiência única. Eu não sei se há alguém aqui que se converteu tendo uma experiência onde o próprio Jesus apareceu para você e disse: converte, cabra, converte. Alguém aconteceu, alguém entrou, alguém teve a sua conversão, resultado desse nível de experiência? Dificilmente. Mas essa foi a conversão de Paulo. A Bíblia diz que ele estava levando autorização para levar preso os discípulos que ele encontrasse pelo caminho, e de repente, uma luz brilhou do céu, e ele ouviu em voz hebraica dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é recalcitrar contra os grilhões. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. O próprio Cristo, uma aparição do próprio Cristo. Esse homem se converte, se arrepende dos seus pecados, se arrepende de até aquele momento ser um perseguidor da igreja. Agora, mesmo resultado de tamanho impacto de conversão, você vai ter Deus guiando e conduzindo Ananias para ir até Paulo, orar por ele, para que ele recebesse o Espírito Santo. Em Atos 9, no verso 17, depois de questionar o Senhor a respeito da direção, o verso 17 diz: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E você vai ver daqui a pouco nas epístolas um vasto, um profundo e um amplo ensino do próprio apóstolo Paulo a respeito do ministério do Espírito Santo hoje na nova aliança.
Daqui a pouco eu chego lá. Em Atos 10, agora o alvo, né, aquele ou aquela família que vai se converter é a família de um centurião romano. E Deus tem que trabalhar profundamente com um Pedro, que zeloso das tradições, considerava um gentio imundo a ponto de nem se assentar com ele na mesa. Então Deus trata de uma forma específica com Pedro. É baixado um lençol, ele está com fome, sobe ao eirado, na cidade chamada Jope, sobe ao eirado a fim de orar, enquanto preparavam a comida, e ele tem um êxtase, e nesse êxtase ele vê um lençol sendo baixado com toda sorte de animais, e uma voz dizendo, mata e come. Ele questiona, como eu disse, bom zeloso das tradições, questiona dizendo, Senhor, jamais coloquei coisa comum ou imunda na boca, e aí a voz dizia, não considere comum ou imundo aquilo que eu purifiquei. Então Deus está convencendo esse Pedro a ir ao gentio e orar por ele. Isso é tão verdade que quando ele chega na casa de Cornélio, uma das primeiras coisas que ele fala a Cornélio é, você sabe que é terminantemente proibido a um judeu ajuntar-se ou ao menos se aproximar de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que eu não deveria considerar comum ou imundo aquilo que ele purificou. E Pedro começa então a falar da experiência, o êxtase, e aí, como os homens enviados da parte de Cornélio apareceu, o próprio Cornélio começa a retratar o que também, a experiência que teve, e aí a Bíblia diz em Atos 10, no verso 44, que ainda Pedro falava estas coisas, Atos 10, 44, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. A Bíblia diz que os que eram da circuncisão, os judeus que vieram com Pedro, se admiraram, porque também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, eu sempre brinco dizendo que não houve apelo, não houve imposição de mãos, nada disso, só teve um Espírito Santo que interrompeu a mensagem e tomou toda Cornélio e toda a sua família, todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 19, Paulo na cidade de Éfeso, ele chega e a primeira pergunta que ele faz, Atos 19, a primeira pergunta, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, a primeira pergunta, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Quem está entendendo a ênfase bíblica no ministério do Espírito Santo, em ser introduzido em uma experiência com o Espírito Santo? A primeira pergunta de Paulo, é discípulo? Então vamos lá, receber o Espírito Santo quando crestes? E eu te pergunto, você que está aqui nessa noite, já foi cheio do Espírito Santo? Já foi introduzido em uma experiência com o Espírito Santo? Já experimentou entrar num lugar de falar em outras línguas, que vai aprofundar, vai levar você a um lugar de profundidade no seu relacionamento e vida com Deus? Que vai edificar, vai levar você a falar diretamente com o próprio Deus em mistérios, porque quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios, porque quando eu falo em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Todo relacionamento com Deus na nova aliança é baseado no espírito, toda relação com Deus na nova aliança é no espírito, Deus que é espírito, seus adoradores o adoram, o espírito em verdade. Não há vida e caminhada com Deus simplesmente no âmbito intelectual, da razão, não há caminhada com Deus simplesmente no âmbito físico. Eu vou lá para sentir aquela coisa gostosa, aleluia, para sentir aquele arrepio. Vai ter dia que você não vai sentir arrepio nenhum, vai ter dia que você não vai sentir nada, mas pelo contrário, no espírito, você está em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus. E aí Paulo diz, recebeste o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam, nem mesmo. Paulo, verso 3, Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Eles responderam, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E aí Paulo pergunta, em que pois fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Está bem atrasado no negócio, né? Porque João já havia cumprido sua tarefa, seu ministério, Jesus já havia se manifestado, a promessa do próprio Cristo, do Espírito Santo, da promessa do Pai já havia se cumprido. E aí a Bíblia diz que eles, tendo ouvido isto, foram batizados, verso 5, eles tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, eram ao todo uns 12 homens.
E como eu disse, você vai olhar para as epístolas e você vai ver o ensino do apóstolo Paulo, né, tão vasto, tão amplo na nova aliança, a respeito da obra e do ministério do Espírito Santo. Para você ter ideia, e aí eu vou citar alguns textos para não abrirmos todos, e o pessoal vai colaborar com a gente aqui projetando. Em Romanos, no capítulo 5, verso 5, Paulo diz que o amor de Deus, ele foi derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em Romanos 8:12, o apóstolo Paulo diz: irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. 8:13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Agora, mas se pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que Paulo está dizendo, nós não precisamos ficar constrangidos a viver segundo a carne, porque viver segundo a carne, fazendo a vontade da carne, agradando a ela em todos os seus desejos, Paulo diz, a estrada que você está percorrendo é uma estrada de morte. Ele diz, mas, pelo poder do Espírito Santo, vocês podem vencer a carnalidade. Pelo Espírito, vocês podem fazer morrer os feitos do corpo. Não precisa de traçar esse caminho, percorrer esse caminho que leva à morte, que conduz à morte. Não, há um poder do Espírito Santo para vencer a carnalidade. No verso 26 do capítulo 8, Paulo diz, semelhantemente o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Você não está sozinho. Vou dizer de novo, você não está sozinho. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o próprio Cristo em nós hoje, na pessoa do Espírito Santo. Ele diz, ele nos assiste em nossa fraqueza. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, não vou tentar falar de todos, porque é tão, como eu disse, tão vasto, tão amplo, tão profundo, todo o ensino da nova aliança sobre a obra do Espírito Santo. É por isso que você precisa fazer o rema. No rema você vai ter duas matérias especificamente, duas matérias que vai mexer especificamente com esses assuntos, a matéria, as manifestações do Espírito e também a matéria unção. Amém, pessoal? Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, o apóstolo Paulo diz assim, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí no 10 ele diz, mas Deus, o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Agora, olha o detalhe, ele diz, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. A Revista Atualizada traduziu aí como perscruta, essa palavra significa sonda, examina cuidadosamente. Então poderíamos ler o versículo da seguinte forma, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas, ele sonda, ele investiga, ele examina, até mesmo as profundezas de Deus. Meu Deus do céu. É por isso que Jesus lá atrás já havia dito, ele vai transmitir a vocês o que ele ouviu. Ele vai anunciar a vocês coisas que estão por vir. E aí Paulo diz, a todas as coisas o Espírito perscruta, ele sonda, ele investiga, ele examina cuidadosamente, até mesmo as profundezas de Deus. E aí como mestre que era, Paulo vai usar um exemplo, o próprio ser humano. Ele diz, qual dos homens sabe as coisas do próprio homem, senão o seu espírito que nele está? Pode colocar o versículo seguinte, por favor. Ele diz, assim também, verso 11, 12, assim, ora, volta um pouco. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Ele diz, qual a moral da história? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Porque ele acabou de dizer que o Espírito sonda até profundezas de Deus. Então se tem alguém que conhece até as profundezas de Deus, Paulo diz, é o Espírito Santo. Da mesma forma que o homem conhece a ele mesmo, Paulo diz, o Espírito Santo conhece a Deus e até as profundezas de Deus. Onde ele quer chegar com isso? Ora, verso 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus.
Não acredito que você não está entendendo isso aqui. Nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito que vem de Deus. Agora, quando ele diz recebemos o Espírito que vem de Deus, você tem que entender o que ele já disse anteriormente. Nós recebemos o Espírito que sonda todas as coisas até as profundezas de Deus. Da mesma forma que ninguém conhece um homem melhor do que ele mesmo, diz assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Paulo diz, nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito de Deus, para que conheçamos o que por Deus já nos foi dado gratuitamente. Sabe o que as minhas palavras não conseguem fazer dentro de você? É o Espírito Santo fazendo. Levando a você a um lugar de compreensão, de entendimento, de revelação. É parte da obra do ministério do Espírito Santo nessa nova aliança. Olha o que ele continua dizendo. Ora, o homem natural, verso 13, disso também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com quem é espiritual. Pode passar? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo não é julgado ou discernido por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Quando Paulo diz nós temos a mente de Cristo, isso significa que temos a mente de Cristo porque somos habitados pelo Espírito, que sonda todas as coisas até as profundezas de Deus. É por meio dele que estamos conhecendo o que nos foi dado gratuitamente. Aos Gálatas, no capítulo 5, Paulo vai falar sobre viver no Espírito e não cumprir de forma nenhuma as concupiscências ou os desejos da carne. No verso 22, ele fala de um fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. O que é um fruto? É uma evidência visível. Amém, pessoal? E a nossa vida, ela vai testemunhar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Por quê? Porque somos habitados pelo Espírito Santo. Paulo diz, aquele que se une ao Senhor se tornou um só Espírito com Ele. Ele fala do fruto do Espírito. Em Efésios 1:13, há também um ensino de Paulo, e principalmente na carta aos Efésios, tão maravilhoso, sobre a obra do Espírito Santo. Em Efésios 1:13, Paulo diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. Quantos creram no evangelho da salvação que foi pregado? Paulo diz, nós cremos no evangelho da salvação. Paulo diz, nós fomos selados com o Espírito Santo. Esse selo do Espírito Santo, verso 14, ele diz, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então o que Paulo está dizendo? Nós somos uma propriedade de Deus, que seremos por Ele resgatados. O que garante que vamos experimentar esse resgate? Paulo diz, é o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é um penhor, é o penhor em nós da nossa herança. Em Efésios no capítulo 3, ele fala do homem interior fortalecido com poder. Efésios no capítulo 3, deixa eu conferir o versículo aqui, a partir do verso 14, ele diz, Efésios 3, 14, por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Fortalecidos com poder no homem interior. Você não precisa andar fraco, abatido, desanimado. Você pode experimentar de ser fortalecido pelo Espírito Santo no homem interior. Em Efésios 4:30, Paulo diz, não entristeçais, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E se você pegar o contexto dessas palavras, não entristecer ao Espírito Santo, é parte de não viver mais segundo o velho homem. Ele vem desse longo discurso desde o verso 22, se despojem do velho homem, se revistam do novo homem. Paulo diz, não entristeçam o Espírito Santo.
Em 5,18 ele diz, Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E como eu disse, isso não é opcional, nós precisamos manter, cultivar uma vida cheia do Espírito Santo. A Bíblia vai mostrar em Tessalonicenses 5, caminhando para encerrar com você, 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 19, 1 Tessalonicenses 5, verso 19, Paulo diz, não apagueis o Espírito. E nessa noite, quantos sairão daqui mais conscientes da obra, do mover, do ministério, da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas? Paulo diz, não apague o Espírito Santo. Não impeça a sua ação, o seu agir, seu mover. Irmão, para cada reunião há uma vontade de Deus, para cada culto há uma intenção, há um propósito de Deus, há um mover, algo que o Espírito Santo deseja fazer em vidas, em corações. E Paulo diz para a igreja, não apagueis o Espírito. Último versículo para encerrar e orar com vocês, 2 Coríntios 13, verso 13. 2 Coríntios 13, verso 13. Paulo diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Paulo fala da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos sabem que nós temos vários bons ensinos sobre a graça de Deus, espalhados pela internet, livros. Eu mesmo, recentemente, pude ler vários livros a respeito da graça de Deus, tantos livros maravilhosos a respeito da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos sabem que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus? Quantos sabem que pela graça somos salvos por meio da fé? Quantos sabem que a graça se manifestou salvadora a todos os homens? Sabemos muito sobre graça. Sabemos muito sobre o amor de Deus. Romanos 5,8, Deus que prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele deu provas do seu amor. Ele não só disse que nos amava, ele deu prova do seu amor. Então sabemos muito sobre o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, e por aí vai. Nós conhecemos todos esses versículos, toda essa mensagem, toda essa história, mas muito pouco se fala da comunhão do Espírito Santo. E no mesmo versículo, onde Paulo ensina e fala sobre a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, ele fala também da comunhão do Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que nós temos comunhão com Deus. É por meio do Espírito Santo, é por meio das Escrituras que nós temos comunhão com Deus. E o Espírito Santo nós não podemos ignorar, apagar, impedir a ação e o mover dele sobre as nossas vidas nessa nova aliança. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Quantos podem ficar em pé comigo? Feche seus olhos por um instante. Fala com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo Espírito